Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Alac, sócio do escritório de Jones Day, aqui em São Paulo. Nesses momentos conturbados e históricos que o Brasil está atravessando e de descrédito sobre uma grande parte da classe política brasileira e também de profundos questionamentos, como mencionado pelo Oscar, sobre os contornos do que significa o Estado de Direito no Brasil e na América Latina hoje, eu tenho o enorme prazer e a imensa honra de poder apresentar quem eu e muitos de nós consideramos como o mais reconhecido e mais qualificado líder do Brasil e da América Latina para falar sobre esses temas no momento de novo onde essa liderança intelectual e moral faz tanta falta e deve ajudar muito os brasileiros a reencontrarem o rumo perdido, como ele gosta de dizer, e também de reencontrar a sua autoestima no futuro. Senhores e senhoras, o nosso querido presidente Fernando Henrique Cardoso. Muito bom dia a todos aqui presentes, aos que me antecederam, as amáveis palavras que foram ditas a meu respeito. Eu queria primeiro pedir desculpas. Hoje podem imaginar que não é dos dias mais fáceis para mim. A noite foi bastante agitada e o dia será bastante agitado, de modo que não será dos melhores momentos para eu expor as ideias que quero expor aqui, mas faço com prazer. E também, como todos sabem, é necessário cumprir as obrigações. Eu me comprometi a vir e vim aqui a despeito do momento tenso que nós estamos vivendo. Quero dizer que eu gostei muito das apresentações que escutei e, muito especialmente, a distinção entre rule of law and rule by law. Nós vivemos aqui há muito tempo sob o guante da lei. Desde a descoberta do Brasil, vivemos sob normas impostas, no caso, pelo Estado Imperial Português. E um excesso de normas. A lei sempre existiu, mas foi imposta. Nós vivíamos regrados pela lei, mas não era um Estado baseado na crença na lei. Era alguma coisa que vinha de fora para dentro. E essa é a grande transformação a ser feita. Que, na verdade, não é apenas algo que tem a ver com as estruturas legais e com as estruturas, mesmo com as estruturas sociais, mas tem a ver também com a cultura. Toda a gente sabe, mas não custa repetir, que na nossa formação histórica, e nossa aqui não é só do Brasil, na América Latina, nós, obviamente, partimos do mundo ocidental. Mas esse mundo ocidental foi aqui sofrido pelos que aqui viviam muito mais do que realmente correspondeu a um desejo dos que aqui viviam. E a regra que nos foi trazida foi uma regra baseada no autoritarismo, no Estado absolutista português. A lei existia e o povo estava ali para cumpri-la, mas não por amá-la ou por sentir que aquilo era legítimo. Ao contrário, era alguma coisa que vinha de fora, que era uma imposição. Pouco a pouco, sobretudo depois dos vários momentos de independência, na verdade, nós fomos começando a construir uma outra relação entre o cidadão, a pessoa, e a lei. E, embora não seja muito dito isso, a verdade é que o sistema democrático, a organização do Estado, segundo alguma forma de constituição, é alguma coisa que no Brasil, na América Latina, já tem alguns séculos. Nós não somos uma democracia tão nova quanto parece, né? A partir já da primeira Constituição de 1823, havia a aspiração da existência de um corpo jurídico que tivesse algum tipo de legitimação, embora o imperador, no nosso caso,
Dom Pedro I tivesse fechado a Constituinte e tivesse promulgado sua Constituição, mas logo em seguida, com a regência, nós vimos outra vez uma reaproximação entre a ideia da lei, de quem a faz, qual é a base de legitimidade dela, e o demos, o povo. E se começou a construir algum jogo que já dizia respeito à existência de um rule of law, acreditar na lei. Isso não foi fácil durante todo o Império, no caso do Brasil, e diversamente em outros países. Não vou entrar em detalhes, embora pudéssemos falar sobre um ou outro país, mas isso foi pouco a pouco sendo constituído, e no nosso caso, no caso do Império, a partir da maioridade de Dom Pedro e a partir da Constituição de um sistema partidário curioso, porque era um sistema bipartidário, liberais e conservadores, baseado numa sociedade escravocrata, onde, portanto, a igualdade não era a questão que se punha na lei. Ao contrário, a lei punha a questão da desigualdade, porque tinha os livres e os escravos. E, além do mais, as franquias civis eram limitadas, mulheres excluídas, pessoas de renda mais baixa excluídas e assim por diante. Não obstante, o jogo entre alternância de poder começou a existir. Uma alternância, de alguma maneira, mistificadora, porque não derivava da força relativa da cidadania, senão que derivava da percepção, no caso do Brasil, pela coroa, pelo imperador, da necessidade de mudança. E como um país como o nosso, como qualquer grande país, com a população enorme, um estado territorial enorme, tinha que resolver certas questões de imposição da lei, uma das quais era organizar a federação, como é que se organiza o Estado Nacional. E no nosso particular arranjo, essa organização estava baseada na existência da representação, Câmara e Senado, com algum tipo de eleição. Há muitas discussões durante o Império sobre qual é a melhor maneira de fazer a eleição, se é por círculo, se não é, quem se qualifica, quem não se qualifica. Uma longa tradição de debate jurídico a respeito da forma de chegar-se à representação. Mas, além disso, a sustentação do poder estava, obviamente, como reiteradamente dito no Brasil, na grande propriedade, na escravidão e na organização política do Estado. Se Dom Pedro II, já não o primeiro, Dom Pedro II, fez alguma coisa de mais notável, foi que, de alguma forma, organizou o Estado brasileiro. E organizou como? Organizou através de um sistema que se criou uma espécie de burocracia, uma burocracia imperial, que designava aqueles que iam ser os chefes de província e que se amparavam numa organização paramilitar, que era a Guarda Nacional, e isso tudo convivia com a representação formal na Câmara e no Senado. Mas havia alguma arquitetura já de uma ordem estabelecida, e que essa ordem era complexa, também era minuciosa, já não tinha o mesmo caráter anterior da ordem impositiva que vinha da coroa portuguesa para cá, mas ainda assim era uma ordem no qual o demos, a população, mais sofria as consequências dela do que participava da sua elaboração. E o que é mais significativo, não havia propriamente o desenvolvimento de uma cultura da regra da lei e da aceitação de um princípio que é chave, que é que todos são iguais perante a lei. Isso não quer dizer que são desiguais sobre muitos aspectos, mas tem que ser, pelo menos perante a lei, iguais. Não era assim na nossa cultura. Não há ninguém melhor do que Sérgio Buarque de Holanda para caracterizar, desse ponto de vista cultural, o que era o ethos do brasileiro, o sentimento da cultura brasileira. Não era democrático. Era, na linguagem dele, o do homem cordial. O homem cordial, ao contrário do que pode parecer no senso comum, é o homem impulsivo, é o homem do coração, que é arbitrário, que faz aquilo que lhe convém e que, portanto, não respeita a regra da lei. E isso vem somado a outra tradição, que já vem de longe também, mas que foi se enraizando nas nossas práticas jurídicas, e mais do que jurídicas, políticas, e mais do que políticas culturais, que é a ideia do patrimonialismo, da indiferenciação entre o público e o privado, da possibilidade da existência de um certo grau de arbítrio para favorecer a família e os próximos, o círculo dos mais íntimos, e para permitir, portanto, que se fosse constituído um Estado patrimonialista e que esse Estado patrimonialista passou a ser, na verdade, aspirado pela população. Ou seja, passou a existir a crença de que, aspas, a legitimidade da ação governamental
não deriva do fato dela seguir a lei, mas deriva do fato dela conceder benesses, e dessas benesses serem aceitas. Daí para o populismo não foi muito difícil. E, na verdade, ao mesmo tempo, isso vindo já do Estado português, imperial português, a ideia de que a sociedade se organiza por seus interesses mais específicos e corporativos. E a soma de corporativismo, cultura de homem cordial e mais indiferenciação entre o público e o privado, obviamente não são elementos para favorecerem um Estado realmente democrático de direito, onde exista a rule of law. Pode ser rule by law, mas não rule of law. Não obstante, isso foi mudando com o tempo também. Eu não vou aqui me perder em longas histórias, e cada país tem sua trajetória. Isso tem a ver também, se eu olhasse do ponto de vista sociológico, com os momentos diferentes em que diferentes camadas da sociedade passaram a ter maior predominância sobre outras camadas. Uma coisa foi esse quadro genérico que eu estou descrevendo, num período em que as sociedades basicamente estavam organizadas para a exportação, embora o mercado interno tivesse sempre tido um certo peso, mas e que era possível uma dominação de pequenos grupos, aqui chamadas repúblicas oligárquicas, né, desse período, para uma expansão desse processo, quando as classes médias tiveram mais força em vários países. Na Argentina, isso claramente ocorreu com a formação do Partido Radical, e quando chega Irigoyen ao poder em 1918, mais ou menos, já se tem uma classe média formada e já se tem uma demanda de outra natureza, uma tentativa de dizer, olha, não basta haver um Estado patrimonial, é preciso haver um Estado que se assegure mais direitos à cidadania. No Chile, anteriormente a isso, que o Chile foi organizado antes como um Estado forte, com portales, e mesmo quando Balmaceda, que foi um presidente chileno, tentou modernizar o Chile, o Congresso chileno se opôs às interferências sucessivas deles, e numa aliança com a Marinha chilena, barraram o presidente da República, embora ele tivesse um conteúdo social mais progressista, mas ele quebrava certas regras das tradições oligárquicas e democráticas, se é que assim se pode chamar, da sua época. E o mais curioso é que um dos maiores brasileiros interessados nas transformações sociais no Brasil, Joaquim Nabuco, escreveu um livrinho sobre Balmaceda, no qual ele se coloca do lado do Congresso contra o Balmaceda. Por quê? Porque ele via no Balmaceda a quebra do Estado de Direito. E Joaquim Nabuco, entre outras qualidades que teve a de ter entendido bem a natureza dos sistemas modernos que se estavam formando na sua época. Monarquista no Brasil, foi republicano na França, foi embaixador nos Estados Unidos e foi diplomata brasileiro na Inglaterra. E dizia, em um dos seus livros, comparando a democracia da América, e ele havia lido Tocqueville, com a democracia na Inglaterra, ele dizia, a despeito de tudo, da democracia na América ser mais vibrante, de ser mais maciça, está baseada mais na opinião pública, na imprensa e tudo mais, o fato é que na Inglaterra há uma instituição que sobreleva a todos, que é o judiciário. E perante um juiz inglês, o Duque de Westminster vale tanto quanto seu lacaio. E o juiz tem a força moral e o prestígio social para tratá-lo como iguais. Isso Nabuco valorizava. Quer dizer, valorizava the rule of law. Quer dizer, a lei sobrepõe as diferenças sociais, embora elas possam existir. Pois bem, retomando, o fato é que, progressivamente, eu não vou seguir aqui o roteiro de cada país, o México, o Peru, a Colômbia, cada um teve lá, a Bolívia, cada um teve lá seus percalços para poder absorver um choque que, no fundo, é de segmentos sociais novos que vão sendo incorporados, e a tentativa de organizar a democracia e de impor alguma regra que pudesse ser legítima, pudesse ser aceita pela população, foi variando, mas o fato é que, a partir de certo momento, essa incorporação de mais massas, mais grupos sociais ao jogo do poder, na América Latina levou, em vários países, a certas formas de populismo. E o populismo o que é, senão a revivescência do Estado patrimonial somado ao Estado da discricionalidade do homem cordial. Esse é o populismo que existe na América Latina e que existiu em vários momentos e que está sempre presente como um elemento de fator de poder cada vez que a sociedade se abre mais.
Se eu quiser agora me referir mais especificamente ao Brasil e mais especificamente aos temas da Constituição do Estado de Direito no Brasil, do Rule of Law aqui no Brasil, nós poderíamos dizer que eu assisti muito de perto alguns desses intentos de reorganização da vida política nacional, porque fui membro da Assembleia Nacional Constituinte e alguns artigos da Constituição foram escritos de meu próprio punho, da atual Constituição. E participei ativamente daquele momento, e foi, como sociólogo, foi um momento muito rico para se entender o que estava ocorrendo no Brasil. Nós vínhamos, não mais de um Estado populista, mas de um Estado militar, onde a regra da lei era imposta manu militare. E nós só aspirávamos uma coisa, liberdade. E possivelmente confundimos democracia e regra da lei com liberdade. Eu tinha a sensação, muitas vezes, durante a Assembleia Nacional Constituinte, aqui é outro que esteve aqui presente, o Zé Gregório, que participou dos debates, na Assembleia Nacional Constituinte, o que havia era um sentimento de que tínhamos que incorporar mais pessoas à vida política brasileira. E tínhamos que dar oportunidades mais amplas às pessoas na sociedade brasileira. E tínhamos horror a regras que sufocassem essa liberdade. Eu fui professor em Nanterre, na França, e tive também a sorte de participar, de estar presente durante os movimentos de maio de 68, que são bastante famosos. E quando eu estava na Assembleia Nacional Constituinte do Brasil, eu era senador por São Paulo, e o presidente da Assembleia Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, me deu a incumbência de escrever as regras a partir das quais a Constituição seria elaborada. Eu me senti como se eu tivesse voltado a Nanterre, porque em Nanterre havia um dito famoso, é proibido proibir. Bom, os constituintes achavam que era proibido proibir, a começar pelas regras. Não queriam regras, não aceitaram que houvesse um plano de partida, uma proposta inicial que havia, sobretudo a Comissão Arinos, que servisse de guia, ou a antiga Constituição liberal de 46, não. Cada um achava que ele continha em si a soberania do povo e que, portanto, tinha que participar diretamente da elaboração das regras. E nós inventamos, copiando dos portugueses, um mecanismo de criar a Constituição muito sui generis, porque todos os constituintes participavam, pelo menos, de uma das comissões que nós havíamos dividido, os vários temas a respeito dos quais a Constituição deveria dizer alguma coisa, e todos os constituintes participavam e iam fazendo propostas que subiam de baixo para cima. Até que havia uma comissão chamada de sistematização, da qual eu fui vice-presidente, o presidente era o senador Afonso Arinos, e eu e o senador Passarinho, na verdade, ocupamos efetivamente o comando, que o senador Afonso Arinos já estava bastante idoso, deu um trabalho enorme para tentar colocar em ordem uma desordem fundamental, que era que cada um queria colocar na Constituição o que melhor lhe aprovesse. Pouco a pouco conseguimos fazer algo, havia um relator geral da Constituição, que organizou também o processo, de modo que a nossa Constituição foi feita desta maneira, quase que num assembleísmo permanente dos constituintes, e aí se via esses elementos que eu mencionei aqui, outra vez vivendo. O corporativismo. Se houve grupo que se organizou no Brasil, foram os grupos dos funcionários públicos, dos membros do Judiciário, mais que as Forças Armadas, para colocar na Constituição suas reivindicações. A um ponto tal que lhes conto um pequeno fato. Um dia eu fui procurado por um grupo de senhoras que me disse, senador, nós não estamos na Constituição. Eu disse, mas o que vocês são? Bibliotecárias. Por que deveriam estar na Constituição? Porque todos estão. E era verdade. Os ferroviários estavam lá, os bombeiros estavam lá, tudo foi constitucionalizado no Brasil. A ideia de que agora, na Constituição, esta lei vai valer. Horror do regime militar que mudava discricionariamente a lei. Então, na Constituição, não. Então, vamos assegurar nossos direitos na Constituição. E, ao mesmo tempo, o que era considerado direito, muitas vezes, as reivindicações corporativas que tinham muito pouca coisa a ver com o interesse geral. E a lei deveria primar, sobretudo a Constituição, deveria primar por colocar o interesse geral. Não, uma soma de particularismos e, junto com isso, declarações gerais importantes. Então, essa é a nossa Constituição atual. Ela tem uma soma de particularismos que vieram das corporações, não só de trabalhadores, de vários setores da sociedade, sobretudo de funcionários, e, ao mesmo tempo, certas regras, mas certas regras de aspiração à universalização. E várias novidades.
uma das quais foram chamados de direitos difusos, que começaram a ser inscritos na Constituição. E depois, mais do que os direitos difusos, por exemplo, o direito do consumidor, o direito do meio ambiente, esse tipo de direito, passou a haver também a crença de que era preciso ter uma organização institucionalizada que cuidasse da lei independentemente do Estado, do poder, do governo. E se fez uma separação que foi muito importante entre a Advocacia Geral da União, que cuida dos interesses da União, o advogado-geral da União que veio depois está aqui, o ministro Gilmar Mendes sabe disso. No começo foi muito difícil organizar a Advocacia Geral da União, porque havia opção para os procuradores da União, eles poderiam ficar na Advocacia Geral da União ou deslocar-se para uma nova instituição, que era o Ministério Público. E massivamente se voltaram para o Ministério Público, tivemos que criar novas carreiras, novos concursos para criar a Advocacia Geral da União e o Ministério Público. E a esse Ministério Público, na Constituinte de 88, foi dado um poder muito grande, chamava-se um quase quarto poder. E a interpretação dada por lei à alçada do Ministério Público, no tempo do ministro Maurício Correia, foi maior ainda, de tal maneira que os procuradores da República passaram a falar em nome da sociedade pela vigência da lei, e não em nome do Estado, e passaram a poder depois de representar junto aos tribunais em nome da sociedade contra o Estado. E nós também abrimos muito na Constituinte a possibilidade do cidadão diretamente dirigir-se à Justiça, o chamado ADIM, Ação de Declaração de Inconstitucionalidade. E antes era muito fechado, para você modificar alguma lei, precisaria do Consultor-Geral da República. Era muito limitado. Agora nós abrimos a representação aos sindicatos, aos cidadãos. Quer dizer, houve uma judicialização saudável, o sentimento de que havia a noção do direito, e que esse direito não dependia só da benesse do governo ou do poderoso, mas dependia da lei. É um começo da formação mais moderna da noção de um Estado que é baseado na lei e que a lei tem quem a faça cumprir, e quem vai fazer cumprir não é o poderoso que está dono do poder ou da economia, mas é alguém que é de um corpo independente. Bom, isso foi feito, houve muitas transformações importantes na vida política brasileira a partir da Constituição de 1988, e também isso foi permitindo, pouco a pouco, aquilo cujas consequências nós estamos vivendo no momento atual e que vão se estender. O que é? É que, ao mesmo tempo, houve uma espécie de profissionalização de várias funções que antes eram discricionárias. Crescentemente, certos órgãos do Estado passaram a depender de concurso público, de carreira e de mecanismos de acesso ao comando que independem, até certo ponto, da força política. Isso foi constituindo, dentro do aparelho de Estado, aquilo que é saudável, que é aqueles que são os executores da lei e que não são obedientes ao poder político diretamente. Quando o poder político não segue a lei, ele pode não se opor ao poder político. Isso que pode parecer banal, é muito difícil de se fazer numa sociedade que tem enraizada em sua cultura de outra maneira, que pensava as coisas de outra maneira. Mas nós estamos assistindo isso no Brasil. Progressivamente, o que antes existia em alguns corpos políticos, públicos, por exemplo, nas relações exteriores do Itamaraty, que há muito tempo se organizou em função de não tanto tempo assim, mas de concurso público, de carreira independente, que com todo o que se possa criticar do Getúlio Vargas fez, o DASP, o Departamento de Administração do Serviço Público, que incentivava a formação de carreiras, concursos. O Vargas era uma pessoa interessante, porque ao mesmo tempo que ele era um autoritário e vinha da formação do positivismo brasileiro, que acreditava no governo unipessoal, ele também tinha a noção da necessária racionalidade da prestação pública de serviço, e tinha uma certa resistência ao dar cá, toma lá, que está implícito no jogo partidário. Então, alguns órgãos começaram a se organizar assim já há mais tempo, mesmo especialmente os órgãos que dizem respeito à administração dos recursos públicos. Hoje nem se fala, o Banco Central tem uma independência bastante grande, um corpo técnico bastante grande, mas pouco a pouco isso foi acontecendo no Ministério Público, já existia no sistema judiciário, foi se afirmando no sistema judiciário,
e chegou a penetrar até mesmo nas polícias, como na Polícia Federal. Eu devo dizer que a mim, que lutei contra o regime autoritário, essa coisa toda, que fui para o exílio e tudo mais, me choca ver até hoje nas ruas para a população saudando com entusiasmo a Polícia Federal. Isso é absolutamente novo no Brasil, porque a polícia sempre foi vista como órgão de repressão. Quando você vê a polícia como órgão que é de Estado, vamos ver se vai ser mesmo, mas, enfim, já é um sinal de um amadurecimento institucional. Ou seja, nós estamos conseguindo progressivamente, no caso brasileiro, não apenas começar a mudar a cultura, que não é a cultura da rule of law, é a cultura da discricionalidade, é a cultura do amigo, é a cultura do favor, para uma cultura mais baseada na regra. E, ao mesmo tempo, estamos fortalecendo, do ponto de vista institucional, aqueles órgãos do setor público que dizem respeito precisamente à efetividade dos comandos segundo a lei. É óbvio que isso afeta o outro tema que está mencionado aqui, que é o tema da corrupção. Tema antigo, quem for ler o padre Antônio Vieira vai ver que não é novidade, fazia discursos tremendos contra a corrupção, isso em século XVII, e por aí vai, não é? É coisa bem antiga, e que foi se agravando progressivamente, no nosso caso, como é talvez reconhecido hoje, na medida em que passou a deixar de ser apenas uma corrupção, deixou de ser uma prática de má conduta individual, para ser uma prática organizacional e não organizada apenas na sociedade civil, mas organizada no Estado e com as bênçãos do poder. Então, mudou a característica do tipo de corrupção que prevalecia, que era a corrupção de pessoas, e má conduta, para ser algo organizado que tem como objetivo fluxo de recursos para a manutenção do poder dos partidos e, eventualmente, escorrega algum dinheiro para o bolso das pessoas. Houve uma certa mudança nisso. Muito bem. Mesmo a questão da corrupção, que se acentuou, como sabem, fortemente, e talvez isso esteja ligado com o ritmo do crescimento da acumulação no capital no Brasil também, se nós nos lembrarmos como foi a história dos Estados Unidos em certas épocas, anos 20, anos 30, não é de assustar o que acontece nesse lado de cá das Américas, da América do Sul, na América do Norte também, quando fomos examinar a formação do Partido Democrático. Existem estudos, há um estudo de um famoso sociólogo chamado Merton sobre o Partido Democrata americano e a relação dos bosses, dos chefes locais, dos caudilhos locais com o mercado negro, seja com a questão da proibição de álcool, seja com as drogas, e depois com as construções daqueles grandes conglomerados populares. Em tudo aquilo houve muita corrupção. E o que aconteceu nos Estados Unidos? Pouco a pouco foram impondo regras e apertando mais, e a velha tradição, crime e castigo. Tem o erro, constatado o erro, tem o tribunal, tem a polícia, paga a pena, vai para a cadeia. Então, isso foi remodelando o que se pensa hoje da democracia, como ela deve funcionar na Europa, nos Estados Unidos e sei lá onde mais. No Japão eles se suicidam para não ir para a cadeia, mas, enfim, existe. Isso tem a ver com o que foi dito aqui, com o avanço do capitalismo também. Mas, numa certa fase do capitalismo, quando você tem uma pletora de obras em ação, de recursos em ação, de mobilização, e quando há uma tradição de que o Estado é muito ingerente, é mais compreensível, não justificável, de que existe uma certa comichão, uma vontade de participar desse bolo através da corrupção. Então, nós assistimos esse processo, não é só da agora, houve a vida inteira, poder-se-á dizer, mas agora se organizou. Mas também é verdade que os órgãos encarregados de coibir a corrupção começam a se organizar. E se nós formos ler a nossa Constituição, tem lá o artigo 37, se não me falha a memória, eu sou autor da emenda, com outros, onde se coloca claramente que a ação administrativa requer legalidade, requer publicidade e requer uma porção de pressupostos que implicam na transparência e que implicam no controle dos atos da administração. Está na Constituição. E, pouco a pouco, os órgãos responsáveis por cuidar dessas questões
inclusive do Judiciário, começam a interpretar a Constituição de uma maneira mais adequada, entender que realmente tem que utilizar esse mecanismo de publicidade para que se possa coibir, inibir os abusos da corrupção. Então, mesmo essas questões que podem parecer, à primeira vista, quase que insuperáveis, tantos são os problemas que nós temos pela frente, na verdade, nós já temos o começo de transformação num sentido antes positivo do que negativo. Devo dizer que não posso, pelo menos eu, escapar de me referir ao tema hoje. Eu assisti, depois da Constituição de 88, o primeiro presidente eleito do Brasil sofrer um processo de impeachment. É um processo violento, porque nós temos que contrapor à vontade do povo, o voto, uma decisão político-jurídica e que não emana do tribunal, que emana do Congresso. Momento, portanto, delicado, porque sempre tem um componente jurídico, mas um componente político. E quando houve a primeira tentativa de utilização desse mecanismo, que foi, no caso do presidente Collor, havia muitas dúvidas sobre quais seriam as consequências. Eu já disse isso mais de uma vez, mas eu não fui o único a ter reticências a aceitar o processo de impeachment. Também o presidente da Assembleia, na época, e chefe da oposição contra os militares, Ulisses Guimarães, tinha as mesmas dificuldades. O que nós temíamos? A quebra do regime, a quebra da democracia. O regime militar tinha sido extinto há pouco tempo e nós tínhamos medo, até que foi inevitável. Ninguém pode colocar como objetivo político chegar ao impeachment. Impeachment não pode ser objetivo de ninguém. Ele tem que ser uma consequência de atos, de fatos, de duas dimensões. Uma jurídica. A Constituição tem que dizer se aquilo é ou não é crime de responsabilidade. A outra é política. O governo tem ou não tem força para governar? Quando se juntam as duas, é muito difícil evitar um processo de impeachment. Mas tem que ser dentro da regra. E mesmo isso que eu mencionei aqui, que no caso do presidente Collor, eu temia as consequências, não houve consequências negativas para a democracia. E me parece muito importante notar que, em todo esse debate que nós estamos vivendo nesse momento, não creio que haja riscos implícitos à democracia. Por quê? Se no passado nós vivêssemos uma situação de dificuldade equivalente à atual, onde nós temos sabidamente uma dificuldade econômica, uma crise econômica aguda, onde nós temos as consequências sociais dessa crise econômica por causa do desemprego visível, onde nós temos uma crise moral por causa dos processos de corrupção, e onde visivelmente há uma carência de lideranças mais desassombradas e que tenham capacidade de empolgar o país. No passado, isso era imediatamente a receita para nós todos estarmos cogitando de quem vem, qual é o militar que vem. E hoje nós não sabemos o nome dos militares. E, com o devido respeito a um dos ministros da Corte Suprema aqui presente, nós sabemos o nome de todos os ministros da Corte Suprema. É uma mudança muito importante. Muito importante. Quer dizer, a cultura nacional se deslocou, a sensibilidade, e também, até mesmo popular, se deslocou dos quartéis para os tribunais. Isso é um fato sociológico da maior importância. E também o que nos dá ânimo para dizer, olha, a regra da lei vai se impor. E quem viu mais de perto o que aconteceu nessa última semana, a minúcia com que o Supremo Tribunal Federal discutiu o regimento interno da Câmara e os ritos foram postos lá, percebe como esse país começa a dar importância aos procedimentos legais, ao devido processo legal. Isso é novo, porque poderia parecer, há algum tempo atrás, que são filigranas, firulas, e não são. É a necessidade de seguir certos ritos, a necessidade de obediência do processo legal. Obviamente, por trás de tudo isso há uma outra questão que é de legitimidade. Não é só seguir a regra, é que essa regra seja aceita, que ela tenha o consentimento da sociedade.
Mas, enfim, o que eu estou tentando dizer-lhes é o seguinte: a despeito da nossa tradição, a despeito do fato de que não se trata apenas das instituições, não se trata apenas de organizar de uma maneira adequada um mecanismo jurídico, mas se trata também de uma questão de cultura, de enraizar nas pessoas a ideia da igualdade perante a lei e do respeito à lei e de que a lei, ela vale, ela não me foi imposta, mas eu pactuei de alguma maneira por essa lei. Existindo esse conjunto de processos com esse selo, com essa marca de que há uma compreensão crescente da importância que assim seja, nós estamos realmente construindo um Estado democrático de direito. E o Estado democrático de direito, e com isso eu termino, é um Estado que está baseado exatamente no que foi dito aqui esta manhã. Não é o Estado by law, by rule, of rule. É o Estado em que a regra não é imposta, mas em que nós entendemos a validade do conjunto das regras e a importância delas para que elas possam nos governar. Quando, desde Montesquieu, se falava de um regime regido pelas leis e não pelas pessoas, é isso. Não se trata de um regime abstrato em que não existam pessoas, mas se trata de um regime em que as pessoas absorveram o sentido da lei e, portanto, dão validade ao funcionamento do sistema jurídico. Eu espero que com discussões desse tipo e com a prática do que nós estamos vendo no Brasil, nós progressivamente construamos de uma maneira efetiva um Estado de direito e que esse Estado de direito, além de se garantir a igualdade perante a lei, mantenha aquilo que está na nossa Constituição também, que é a necessidade de um Estado que se encaminhe na direção de igualdade de oportunidades e de maior nivelamento da sociedade, de maior igualdade na sociedade. Se eu pudesse dizer qual foi o espírito da Constituição de 88, e sem partidarismo, aquela Constituição que sonhou para o Brasil um futuro social-democrático, não do Partido Social-Democrático, de um futuro social-democrático, um futuro em que houvesse uma democracia que fosse capaz de gerar também mais igualdade. Por isso a Constituição assegura, embora nós não tenhamos os meios nem a capacidade, muitas vezes, educação para todos, livre, gratuita, saúde para todos, livre, gratuita, acesso à terra para quem necessita da terra. Quer dizer, os pilares de uma ordem social mais equânime estão na Constituição também. E eu espero que essas transformações pelas quais nós estamos passando, que são de reforçar o sentido verdadeiro da rule of law, e venha junto com esse sentimento, um outro sentimento também, que ao reforçá-la, criar condições políticas para que nós possamos realmente ter uma sociedade mais igualitária. Muito obrigado. Obrigado. Saudades do nosso presidente. Também eu penso assim que quando nos Estados Unidos tentamos interpretar a Constituição e pensar no que o Jefferson estava pensando, a gente tem que fazer um monte de pesquisa. Aqui nós temos o presidente Fernando Henrique Cardoso para interpretar a Constituinte, eu acho muito interessante. Então, podemos abrir para perguntas, para algumas perguntas para a plateia. O presidente não tem muito tempo, ele está sendo muito generoso conosco. Bom dia, presidente. Eu gostaria de perguntar a sua opinião sobre o déficit de realização ou de utilização dos instrumentos democráticos que a Constituição nos proporciona. Há, no mínimo, 27, que vão desde a discussão sobre política urbanística até eleição direta, plebiscito, referendo. E quando se faz uma pesquisa, até hoje, desde 88, só houve, por exemplo, 7 projetos de lei de iniciativa popular aprovados pelo Congresso. Ao que o senhor atribui esse déficit de participação efetiva, através, pelo menos, dos instrumentos formais ou típicos de participação em deliberação? Muito obrigado. Bom, de fato, o que acontece é que a sociedade civil não se organizou suficientemente para isso, porque os instrumentos estão à disposição. É preciso que haja maior atividade. Houve um momento em que a sociedade civil esteve muito ativa no Brasil.
na luta contra o regime autoritário. Depois, houve outros momentos também, que reforma agrária, não sei o quê. De alguma maneira, eu não quero estar falando de política corrente, mas de alguma maneira, uma espécie de recaída populista, parece que a recaída populista afasta os movimentos da sociedade civil em termos de busca de organização institucional. Vão buscar mais resultados diretos da presidência, do governo, do que passar pelo sistema legal. Quem sabe agora seja possível outra vez haver algo mais ativo nesse sentido. Mas há mais do que isso. Isso não é uma questão brasileira, é geral. É uma questão da democracia contemporânea. Como nós temos meios de comunicação mais ágeis, a internet e tudo mais, as pessoas têm mais capacidade de pressão. E o sistema político é muito fechado. Nós não conseguimos ainda ter uma certa, nem aqui nem em muitos lugares do mundo, uma certa fluidez entre as possibilidades que já existem e o efeito sobre as instituições. As instituições político-partidárias estão muito fechadas ainda a esses fluxos de comunicação com a sociedade. E a sociedade tem muitos fluxos de comunicação. O que ela tem feito ultimamente? Tem feito demonstrações. Mas dessas demonstrações nem sempre resulta uma mudança institucional. Eu acho que o que aconteceu na Espanha é interessante, porque houve pelo menos uma parte dos movimentos da sociedade via internet e ONGs viraram partido. Né? Vamos ver o que vai acontecer lá. Aqui não aconteceu isso. Aqui ainda existe uma separação grande. E os partidos são muito tradicionais. Eles não sabem o que fazer com os meios disponíveis e com a pressão disponível. Algo mudou. Por exemplo, hoje em dia, já desde o meu tempo é assim, é muito difícil você ter uma lei importante que você não submeta primeiro à audiência pública, formal ou informal, põe na internet. É claro que os que vão responder são os interessados, são lobbies também, mas de alguma maneira abre um pouco mais o debate. E quando vai para o Congresso, uma lei importante requer debate no Congresso também, não só entre os parlamentares, chamam pessoas, existe um começo de organização disso, não é fácil. Deixa eu dizer uma coisa que eu não disse aí. Você, quando tem países tipo Brasil, tipo Índia, China, Estados Unidos, com muita população, é um problema complicado você fazer as instituições se adequarem a essa massa que existe no país. Não é simples. Não é? Se você vê, tem um filme que eu gosto muito, chamado Gangue de Nova York, As Gangues de Nova York, que você vê como eram os Estados Unidos no passado. Colocar toda aquela gente dentro da rule of law foi uma façanha. E lá eles criaram seus mitos, Jefferson, a Constituição, né? Que eram valores. As pessoas são muito diferentes, muito desiguais, muito segmentadas, mas há um conjunto de coisas. Aqui nós não temos tanto assim. Mas algo se conseguiu. Algo se conseguiu. Bem ou mal, são 200 milhões de pessoas, de nível educacional relativamente baixo, e você consegue alguma coisa. Nós precisamos conseguir mais. Né? E com essas formas modernas de comunicação, esses 200 milhões vão ser mais ativos, crescentemente mais ativos. E se nós não tivermos imaginação institucional para fazer, digamos, os canais de transmissão, as dobradiças que permitam as portas se abrirem, aí vamos ter problema. Acho que tem uma pergunta ali. Presidente, bom dia. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui, vivendo pessoalmente. Eu fiz economia na UFRJ, direito na UERJ, bem na época da estabilização econômica, plano real. E a minha pergunta é a seguinte: hoje em dia eu trabalho no mercado financeiro, mas também com docência, e o meu desafio acho que angariar as pessoas para o pensamento político e para a economia brasileira recente. Então, eu conto para eles a história. Até pouco tempo atrás a gente estava discutindo aqui na Getúlio Vargas a questão do impeachment, de 92, os alunos assistiam como se fosse algo que fosse de uma outra era. A minha pergunta é a seguinte: como a gente consegue disputar com o mercado, com outras opções profissionais, as melhores cabeças para a carreira política? Ontem, a gente assistindo, acho que a votação, ninguém ficou muito admirado com a qualidade dos representantes, mas os nossos melhores jovens não querem ir para a política, eles não querem saber disso, eles têm um descrédito muito grande. Como a gente concorre com um grande banco ou com um grande escritório e faz com que esse jovem realmente queira se identificar de novo com esse rito? Eu tenho um amigo lá nos Estados Unidos chamado Alfred Stepan, que agora está aposentado, professor da Columbia University. E o Stepan esteve aqui no Brasil um tempo que eu estava no Senado,
fazendo uma pesquisa. Ele era muito ligado à questão de parlamentarismo, presidencialismo. Um outro professor chamado Juan Lins era muito ligado também. E o Stepan fez uma pesquisa aqui e, no final da pesquisa, ele foi lá conversar comigo e disse, olha, eu estou abismado, porque eu encontrei um nível de parlamentares, foi nos anos 80, na Câmara, no Senado, muito elevado, muito mais elevado que nos Estados Unidos. Bom, eu não sei se era mais elevado que nos Estados Unidos, mas, de qualquer maneira, é verdade que havia um grupo de 30, 40, talvez até 50 parlamentares que chamavam do alto clero. Bem, de repente, hoje, não tem mais alto clero e baixo clero. Basta ver a votação ontem. É tudo baixo clero. Né? Bem, mas por que isso? Porque houve democratização. Quer dizer, é preciso ver o outro lado da questão. Quer dizer, e nesse meio tempo, o que aconteceu no Brasil? Houve uma democratização grande. E a democratização levou a que aparecesse como representantes da sociedade pessoas que antes não estavam no Congresso e que não tinham aquela formação, porque não eram da classe média alta, são pessoas do povo. Tem muito mais gente do povo hoje do que tinha no passado. O que aconteceu simultaneamente? O mercado cresceu muito, especialmente o financeiro, e atraiu talentos. Então, os talentos de classe média, classe média alta, foram para o mercado e não querem saber da política. E se horrorizam quando vem a política composta pelo povo. Mas é o povo que está lá. Quer dizer, haverá um momento em que vai ser necessário educar mais, isso vai acontecer, essa população, eu não sou contrário a isso, eu acho que é uma revolução, uma mobilidade social. Não é? Mas é preciso também que as pessoas que se creem superiores, embora não sejam necessariamente, elas entendam que vão precisar participar da política. Por quê? Porque o mercado precisa da regra também. Sem regra não vai avançar o capitalismo. Nem o capitalismo, nem o chineísmo, se fosse China. Precisa de ter regra. E precisa ter gente capaz de funcionar de modo a poder elaborar regras e tal. Então, eu acho que é uma questão de tempo. Vai ser necessário que algumas pessoas voltem para ter interesse na vida política. Está começando a ter. Tem vários partidos surgindo aí que não têm importância política nenhuma, eleitoral, mas tem importância, digamos, de marcar que setores que não são habituados, não estavam habituados à vida política, descobriram que vão precisar participar da vida política. E tem que descobrir também que aquilo que nós vemos na televisão, que são os representantes do povo, eles são representantes do povo, foram eleitos pelo povo. Não é? Quer dizer, o povo é um pouco assim. Eu me lembro quando eu fui por acidente, virei senador da República e hora da universidade, os meus colegas diziam, mas como é que você aguenta aquela gente? Aquela gente é o povo. No povo, naquele tempo, não era tão povo assim. Aí, supõe que tudo ali seja bandalheira. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem também, como tem também do outro lado, muita bandalheira. Você basta ver o que está acontecendo de corrupção no Brasil, não foram só os políticos, os empresários entraram também, né? Mas a gente tem que ter a humildade de ver como são as pessoas. E muitas vezes meus amigos dizem, você aguenta fulano de tal? Eu digo, olha aqui, fulano de tal tem seus interesses, eu tenho que saber qual é o interesse que ele tem. Eu não vou ficar de acordo com o interesse dele, eu tenho que saber porque ele está representando alguma coisa. E eu não posso julgar de cara que eu estou certo e ele está errado. Isso é o começo do totalitarismo, você não aceitar o outro. Você tem que aceitar o outro, mesmo que ele é diferente de você. Né? E às vezes digamos, aspas, é bandido. Mas ninguém é bandido o tempo todo. Às vezes, outras vezes não é. A gente tem que ter um pouco mais de flexibilidade no juízo de por que as pessoas estão agindo assim ou assado. Às vezes são realmente por maus propósitos, outras vezes não tanto. A democracia implica nisso. Eu não falei aqui, um amigo meu, infelizmente já morreu, todos os meus amigos estão morrendo, é uma tragédia. Mas um amigo meu chamado Albert Hirschman, que é um economista americano. Alguns aqui conheceram o Hirschman. Ele tem um ensaio muito bom sobre a personalidade apta para a democracia. Além da questão da cultura, das instituições, depende das personalidades também. Se você não tem personalidades mais flexíveis, não funciona o jogo democrático. Se eu acho que eu sou bom e você é mau, e eu tenho o bem absoluto, eu vou te matar. Eu sou fundamentalista. Eu acredito, eu sou cristão, eu vou lá e eu destruo Jerusalém. Ou eu sou muçulmano, eu faço AIDS e eu explodo não sei o quê. Isso não dá democracia, dá fundamentalismo. E muito frequentemente, no jogo político nosso brasileiro, a divisão é bom e mal.
Aquele é mau, esse é bom. Eu sou bom, aquele é mau, acabou. Esse tipo de personalidade e esse tipo de política não leva à democracia. O que leva à democracia é você ter algum grau de aceitação do ponto de vista do outro. O jogo político é, sim, a Fausto, um pacto com o demônio. Você pode se perder nele. Porque você não pode ficar... Se você ficar isolado em casa, você é puro. Mas aí é melhor você ir para o céu, vai para a igreja. Se você vai para mudar as coisas, tem que entrar em contato com o outro. E você pode se perder nesse jogo, ou melhor, pode ser ganho pelo outro. Eu sempre digo isso, política não é somar quem é do meu lado, quem é contra mim, quem é bom, quem é mau. É transformar os maus em bons, quem é contra mim é a meu favor. Eu só transformo se eu debater. E eu posso, nesse caso, ser levado por ele. Mas você tem que ter essa disponibilidade de espírito para você construir uma regra realmente democrática. Temos mais duas perguntas. Acho que tinha uma por ali. Senhor presidente, bom dia. Agradeço pela palestra. Eu tenho uma pergunta relacionada ao presidencialismo de coalizão. Se o senhor acha que há futuro dentro dessa fórmula, dentro do presidencialismo, porque para nós analistas que vemos esse sistema, parece que talvez a fórmula do presidencialismo de coalizão é o que permitiu a abertura para essa grande corrupção. Mas, ao mesmo tempo, dentro de um sistema como o nosso, representativo, tão fragmentado, é difícil encontrar uma outra fórmula para que o sistema democrático funcione. Então, aproveitando a oportunidade de estar aqui na presença do senhor, gostaria de saber se o senhor acredita que há futuro no presidencialismo de coalizão. Caso não haja, se há alguma outra fórmula possível para o futuro da democracia no Brasil. Obrigado. Não. Veja, eu mencionei aqui que quando nós fizemos a Constituição, nós tínhamos horror a restrições. E quando você lê na Constituição, a liberdade de organização partidária é enorme. O Congresso, mais de uma vez, já votou regras restritivas. Seja a regra de barreira, seja o certo número de votos necessário em cada estado para o partido ser reconhecido como partido, seja a regra que proíbe a coligação nas eleições proporcionais, e elas foram derrubadas pela Corte Suprema. Por quê? Porque, de fato, a Constituição precisa de uma emenda constitucional para poder mudar isso aí. Dito isso, o que foi feito na Constituição permitiu realmente a formação de partidos. E tem mais. A regra eleitoral brasileira impõe que o presidente da República seja eleito por maioria absoluta de votos. Ou no primeiro turno, eu fui eleito 2 vezes no primeiro turno, 54%. Ou no segundo turno, como o caso do Lula e da Dilma, nas 2 vezes que foram candidatos. Em todos os casos, inclusive Collor, Dilma, todos, o presidente foi eleito por maioria absoluta, porque a lei obriga. Mas o partido do presidente não teve mais do que 20% dos votos. Então, ou o presidente faz aliança no Congresso ou não governa. Bem, a aliança você pode fazer antes da eleição, depois da eleição. No meu caso, eu resolvi fazer antes da eleição, com muita discussão, muita briga, muita crítica. Mas eu não governo. As pesquisas mostravam que eu podia ganhar sozinho, como o Lula também, pode ganhar sozinho. Ganha, mas não governa. Precisa ter aliança. Então, faz aliança. Quando você tinha, até certa altura, 4, 5 partidos, no meu caso, basicamente, eu tinha uma aliança com mais 2 partidos, basicamente. Você pode chamar disso de presidencialismo de coalizão. O que junta os partidos? Eles são diferentes. Se não fossem diferentes, seria o mesmo partido. Você não faz aliança com quem é igual, faz aliança com quem é diferente. Como é que você junta? Tem que ter um programa, tem que ter uma agenda. Se você for ler as minhas memórias lá dos 2 primeiros anos da presidência, e vai continuar assim o resto do tempo, você vai ver que o tempo todo eu estava forçando uma agenda. Eu faço aliança porque eu quero ganhar isso, eu quero reformar, quero fazer isso e tal. Muito bem. É difícil, mas o sistema poderia funcionar. Nós não temos mais presidencialismo de coalizão. Nós temos presidencialismo de cooptação. A certa altura, um presidente, que eu não preciso dizer o nome, todo mundo sabe qual é, resolveu que, em vez de fazer uma aliança com um grande partido, é melhor fazer com pequenos. E, para fazer com os pequenos, distribuir posições. E, mais tarde, dinheiro. Isso não é mais coalizão, é a corrupção da democracia. Imagina, nós temos hoje, no Congresso, 25 partidos, e fora dele mais de 30. Isso é inviável. Esse sistema está arruinado. Quer dizer, eu não sei como é que ele vai renascer, mas não tem como funcionar.
Qualquer um que vá para lá não tem como funcionar, porque ele está viciado. E os parlamentares descobriram uma coisa muito simples. No velho esquema corporativista brasileiro, se eu organizo um partido com 15 deputados, eu tenho acesso ao fundo partidário. É como sindicato, tenho acesso ao fundo partidário, sindical. Eu não preciso fazer nada, eu recebo um dinheiro. O fundo partidário, nesse momento, é de mais ou menos 900 milhões de reais, para dividir entre os partidos. Um pequeno partido vai receber 10, 15, 20 milhões. Um partido médio, 100 milhões. Um grande, 150. Com isso, não só o partido vive, como as pessoas do partido vivem. E a burocracia do partido vive. Então, vale a pena fazer partido. Além do mais, se eu tenho um partido, eu vou tentar obter do presidente um ministério. Se eu não sou grande o suficiente para ter um ministério, uma diretoria de um banco importante, uma agência governamental importante. Esse sistema corrompeu a democracia. Nós estamos vivendo um momento de uma democracia que está corroída. Não é só a corrupção que se fala da empreiteiras, que é verdadeira, partidos, campanha eleitoral. A própria democracia está corroída. Isso vai ter que ser refeito, vai ter que ser modificado. Então, é isso que eu penso. Eu não defendo esse sistema, não. Ele foi se transformando e não é mais um presidencialismo de coalizão, mas é de cooptação via benesses, seja prebendas públicas, seja dinheiro. Será que teríamos uma última pergunta? Está lá atrás. Bom dia, senhor presidente. Na sua fala, o senhor mencionou democracia, educação e organização política. O sociólogo Fernando Henrique compreende que as forças que atuaram ontem em Brasília continuará investindo na educação do povo brasileiro? Olha, eu tenho a impressão de que se tem investido pouco na qualidade da educação. E há uma grande distorção na educação. Eu paguei um preço elevado, porque, vendo os números, era óbvio que havia que inverter o gasto público do governo federal, que era concentrado em universidades, para o ensino primário. Mudamos a Constituição para que fosse possível fazer uma transferência de recursos do federal para o municipal e para dar um salário melhor e municipalizar a educação primária. Bom, isso, de novo, sofreu uma involução. Foram criadas uma enorme quantidade de universidades, entre aspas, porque não são verdadeiramente universidades, né? E houve, de novo, uma perda de foco, que a questão central é a qualificação desde o início, e talvez nem só no primário, mas embaixo. É caro, mas a questão não é que é caro, tem que ter gestão, capacitação, formação. Eu não sei, existe hoje aí, se é uma área em que a sociedade civil é ativa, é nas ONGs sobre educação. Tem o Todos para a Educação, tem Metas para a Educação, mas existe muita barbaridade na educação ainda. O que está sendo feito agora nos parâmetros curriculares é uma coisa insensata. Estão modificando os currículos de uma maneira absolutamente ideológica, absolutamente insensato. Eu não sei se o que aconteceu ontem vai modificar muito ou não. Tomara sim. Mas o que está acontecendo hoje é péssimo, né? Tem o ProUni. O ProUni criou uma enorme quantidade de escolas privadas. A bolsa foi dada digamos, a dívida que isso está produzindo é enorme, porque as pessoas não pagam depois a Caixa Econômica ou onde seja. Então, isso tem que ser repensado. Um dos grandes problemas que nós temos no Brasil é que nós não fazemos a análise dos programas. Eu não estou dizendo que eu tenha feito, não. Isso é cultural nosso. Nós temos horror à avaliação, horror à competição. Isso está mudando. Está mudando porque a economia de mercado está pulsando, porque a sociedade está se racionalizando mais, mas ainda assim não gostamos de avaliar. Então, quando se cria um programa, não se avalia o resultado. Eu vou dar um exemplo que não é na educação. Na educação é igual. Você cria o programa e depois não sabe se está bom, está mal. Não é que tem ProUni, é necessário ter um ProUni. Agora, como é esse que está dando resultado? Quem paga? Quem não paga? A escola é boa? Não é boa? Como é que qualifica? As pessoas começam logo a se acomodar para ter uma qualificação
entre aspas. Né? Mas vou dar um outro exemplo que não é nessa área. Reforma agrária. Ninguém desapropriou mais terra no Brasil do que eu. Ninguém. Uma quantidade enorme de desapropriações. Portanto, não pode dizer que eu não tenha querido fazer reforma agrária. Agora, nunca se avaliou a reforma agrária. O custo da reforma agrária é elevado. Qual foi o resultado? Alguns devem ter sido bons, outros devem ter sido maus. Não se sabe. É tabu. Você não avalia o programa. Ela é sagrada. Tem que dar terra, mas está dando certo? A pessoa que recebeu a terra está plantando? Vendeu a terra? Não vendeu a terra? Precisa modificar? Não se faz. Não se analisa o programa. Entrou no orçamento, está lá. É perene. Então, a educação é um pouco isso também. Quer dizer, você tem que ver a qualidade. Nós conseguimos colocar as crianças em idade escolar nas escolas. É uma façanha. Eu não sei quantos milhões de brasileiros estão em escola, 80 milhões, é uma coisa assim enorme. Está lá, estão todas na escola. Agora, o que é escola? Quantas horas fica uma criança na escola primária? 4 horas por dia. Não vai poder competir, não digo nem com os chineses, não vai competir com os argentinos, não vai competir com os chilenos. Não dá, tem que estender. É barato? Não, é caríssimo. Faz-se de repente? Não, não se faz de repente. O que é chave para isso? Não é dinheiro só. Formação do professor e gerência da escola. E nós não cuidamos, na educação como no resto, basicamente dos aspectos gerenciais. Por que a universidade tem que ser gerida pelos professores, que não são especializados em administração? Não tem razão. A USP, que é a minha universidade, a Universidade de São Paulo, o reitor está lá há algum tempo, foi lá me ver. Me disse o seguinte: nós estamos gastando 105% do orçamento. 105%. O orçamento é enorme, porque é ligado agora vai cair, ao ICMS. Né? É bem poupudo o orçamento. Gasta acima do orçamento. Como é que gasta? Porque tem patrimônio, está torrando patrimônio. Má gerência. Eu fui membro do Conselho Universitário da USP, tinha 27, 28 anos, eu era membro do Conselho Universitário. Aqui tem uma coisa chamada herança jacente. Quando você morre e não tem descendentes, vai para a universidade. A USP herda casas, fazendas, patrimônio. Era uma discussão infinita, porque alguns queriam racionalizar. Vamos vender, vamos transformar em ativo que renda. Não, é patrimônio, fica lá. Fica lá, quer dizer, designa funcionário para tomar conta da fazenda, para ocupar a casa, para não sei o quê. Não tem capacidade gerencial. O Estado brasileiro é igual. A União Federal tem uma propriedade gigantesca. O patrimônio da União é gigantesco. Vai ver o que fazem. Alugam para posto de automóvel, para estacionamento de automóvel, deixam o amigo morar, não sei o quê. Falta gerência. Né? Saúde. A questão é dramática, é pior que educação, mais complicado que educação. Bom, eu tive alguns ministros da saúde. Vou falar de dois. Um era o Jatene. O Jatene era muito bom, que era um grande médico, mas não era por isso. Ele sabia do orçamento. Então, ele sabia brigar com o ministro da Fazenda, que nunca vai gostar de dar dinheiro para nada. Eu fui ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda quer guardar, quer ter superávit. É preciso que o ministro da área específica tenha a capacidade de discutir, mostrar ao presidente que tem como pagar. O Jatene sabia fazer isso. Depois veio o Serra, que, por sorte, não era médico. Foi um grande ministro, porque foi capaz de gerenciar aquilo ali. Então, o nosso problema na educação, na saúde, nas áreas sociais, não é só dinheiro. E quando você vê a discussão, vamos aumentar, pode aumentar, mas se você não usar bem, não adianta nada. Tem que ter gerência, e isso é um processo que leva um tempo. Você não pode mudar ministro a toda hora. Caso você muda ministro a cada 3, 4, 5 meses de educação e de saúde, não tem programa que aguente. Tem que haver uma certa continuidade nesses programas. Então, eu acho que a educação, não sei o que vai acontecer, eu espero que aconteça isso, porque é o limite do Brasil. Se você não conseguir treinar melhor as pessoas, você não tem como fazer esse país avançar além de certo ponto. Muito obrigado. Não, eu que agradeço.